Olá, meus amados, uma vez mais aqui em torno da palavra do Senhor. Abramos as Escrituras no livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Passamos a leitura do verso 1 até o verso 4. Diz assim a palavra: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia a Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Porém, o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Deus aplique a porção da sua palavra lida aos nossos corações. Amém, irmãos? Queridos, nós temos como tema para a nossa meditação nesta hora, circunstâncias que nos ensinam. Querido, o que é uma circunstância? É um conjunto de condições que definem fatos, que definem a nossa história, que definem situações na nossa vida. E a pergunta que eu quero fazer nesta hora: por que as coisas aconteceram na vida de Jonas como aconteceram? Por que ele enfrentou estas tempestades na sua vida? E transponho para a minha vida e para a sua o porquê, qual a razão das nossas circunstâncias. Eu quero dizer para os irmãos que, a depender da nossa decisão, porque a todo momento nós estamos decidindo, nós decidimos ir, ficar, decidimos agir, não agir, decidimos obedecer ou não obedecer. A vida é um vale de decisões, e por isso você precisa decidir na direção de Deus. Diz a palavra que veio a voz de Deus, a mensagem de Deus ao profeta Jonas, lhe dando um comissionamento, mas diz a palavra que a decisão dele foi fugir da presença de Deus. Deus o enviou a Nínive e ele foi a Tarsis. Daí as circunstâncias, daí as tribulações, por que não dizer aguilhão? O apóstolo Paulo usa essa expressão de que há aguilhões na nossa vida, e ele diz que o aguilhão do pecado é a lei que revela a nossa desobediência, e havia alguns aguilhões na vida de Jonas, e o primeiro aguilhão de Jonas foi esse, a tempestade que veio da parte de Deus. Queria dizer para você que quando nós pensamos em tempestade, às vezes nós ligamos a tempestade a uma ação do mal, a ação do diabo. Nem sempre é o diabo agindo. Aliás, o diabo tem pouco espaço na vida do crente. Se você pode dar um amém aí, dê um amém. Eu dou amém para isso. O diabo não tem poder sobre a nossa vida, mas se nós damos legalidade a ele, ele age. Se nós não obedecemos a Deus, muitas vezes nós entramos no terreno do inimigo. Mas no caso aqui de Jonas, essa circunstância adversa vinha da parte de Deus, porque diz a palavra no verso 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Queridos, era Deus querendo falar com o seu profeta. Meu amado, eu convido você e a mim, faça essa mesma avaliação. Observe ao seu redor, observe as circunstâncias que estão acontecendo na sua vida, porque Deus quer falar com você através delas. Às vezes é um sofrimento, é a escassez, é a ausência de uma necessidade básica e prioritária. Muitas vezes Deus quer falar para a gente que nós devemos nos curvar diante dEle e clamar a Ele, porque diz a palavra que se o povo de Deus se humilhar e orar e buscar a face de Deus, Ele vai mudar a nossa história. Ele vai reverter, meus amados,
as adversidades, mas percebo no livro de Jonas que a adversidade vinda da parte de Deus era progressiva, porque a rebelião de Jonas também era progressiva. Diz a palavra aqui no verso 5: então temeram os marinheiros e clamaram aos seus deuses. Olha o que diz o verso 5: clamaram aos seus deuses, lançaram ao mar a carga do navio para aliviarem o peso. Jonas, porém, desceu ao porão, onde se deitou e dormia profundamente. Queridos, esse estado de mornidão, esse estado de sonolência na vida de Jonas, esse estágio de normose na vida dele, estava no fato dele estar com uma rebelião progressiva na sua vida. É por isso que nós precisamos fazer como o salmista disse no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece o meu pensamento. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e me guia por um caminho eterno. Então, queridos, na nossa rebeldia, na nossa desobediência, nós vamos desencadear tribulações, tempestades, mas diz a palavra que Jonas não cedeu. Jonas não cedeu com a tempestade. O estágio de vida espiritual dele era tão terrível, porque ele achava que Deus era injusto. Na visão de Jonas, Deus não podia salvar os ninivitas. Muitas vezes na nossa visão também podemos ter essa visão de algumas impossibilidades, ou muitas vezes algumas não querências. Eu não quero que aquele povo é tão ruim que não merece a salvação de Deus. Ninguém merece a salvação de Deus. É pela graça. A palavra do Senhor diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. É por isso que Deus pode salvar o pior dos pecadores. Deus pode salvar um homem como Saulo de Tarso, que ele mesmo diz, eu, o pior dos pecadores, o maior dos pecadores, aprove o Senhor revelar a sua graça em mim. Então não há impossível ao Senhor na questão da salvação, mas muitas vezes, irmãos, as barreiras estão em nosso coração. Muitas vezes nós estamos com esse sentimento de não concordar com a vontade de Deus. Assim estava o coração de Jonas, um coração obstinado. E a Bíblia diz que a obstinação, irmãos, nos leva ao fracasso. A obstinação nos leva à derrota. Jonas não cedeu aos aguilhões de Deus. Pelo contrário, ele recalcitrou, ele, murmurou diante da vontade de Deus. O Senhor teve que enviar uma tempestade, e diz a palavra que posteriormente o Senhor teve que enviar um grande peixe para tragar o profeta. Mas o que me chama a atenção nesse texto é a piedade dos marinheiros e das pessoas que estavam ali naquele barco, clamando aos seus deuses, porque não conheciam o Deus verdadeiro, clamando a Deus para que a tempestade se afastasse, clamando a Deus para que aquele mal fosse revelado, e diz a Bíblia nesse texto que lançou sorte, e a sorte caiu em Jonas. E os marinheiros perguntaram, olha, de que povo tu é? De onde tu vens? E ele diz, eu sou hebreu, eu temo a Deus. Eu fico imaginando aqueles homens ali naquele navio dizendo, como é que você teme a Deus e você está na direção errada, na rota errada, longe da presença do seu Deus? Clama o teu Deus, clama o teu Deus para ver se essa tempestade cessa. Jonas, ele tinha a receita para que aquela tempestade acalmasse, e você tem a receita. Jonas disse, olha, me lance ao mar, porque essa tempestade vai cessar. Mas não era essa a resposta. A tempestade poderia cessar se Jonas no seu coração dissesse, Senhor, estou disposto a te obedecer. Senhor, tem misericórdia, aprendi a lição, agora quero voltar, Senhor, ao primeiro plano, ao teu propósito. É essa oração que nós temos que fazer. Eu quero voltar, Senhor. Eu quero voltar a ser aquele crente consagrado. Eu quero voltar a ser aquele crente alegre,
sabe, cheio do poder do Espírito Santo, dependente de Ti, disposto a fazer a Tua obra, a aceitar os Teus desafios, a valorizar a vida. Irmãos, a gente percebe nesse texto que Jonas não valorizou nem sua própria vida. Ele disse: me atirem no mar. Veja o que é que diz o texto do verso 11. Disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se levantava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Então os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais. Irmãos, cabe uma lição aqui para nós. Quando nós não estamos dispostos a obedecer, todo esforço é em vão. E por mais que nós nos esforcemos, a situação piora. Nós precisamos parar e pedir a misericórdia de Deus e consertar a nossa vida com Deus. Mas Jonas não estava disposto a isso. A pergunta que eu faço para mim e para você: será que nós estamos dispostos a consertar? Será que nós estamos dispostos a voltar? Diz a palavra que a rebeldia de Jonas foi tão grande que ele só mudou a história, só mudou o seu coração dentro do ventre de um peixe. Então clamaram ao Senhor, verso 14, e o Senhor: ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não nos ponhas sobre nós o sangue, não imponhas sobre nós o sangue deste inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e o mar se aquietou. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Capítulo 2. Orou Jonas ao Senhor, Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas das sepulturas gritei, e tu ouvistes a minha voz. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes me cercaram. Todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim, e eu disse: banido estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça, e eu desci aos profundamentos dos montes e aos ferrolhos da terra. Correram-se sobre mim para sempre, mas tu fizeste subir a minha vida da cova, ó Senhor meu Deus. Meus irmãos, perceba que o Senhor teve que progredir na disciplina contra Jonas, por conta do seu coração endurecido. Então, irmãos, as circunstâncias na vida de Jonas nos ensinam a não andar no mesmo caminho, a ter um coração quebrantado, a ter um coração disposto a voltar, a ter um ouvido disposto a ouvir. Sabe, um ouvido como o do menino Samuel: fala, Senhor, que teu servo ouve. Quando, irmãos, nós estamos com o coração quebrantado, um ouvido pronto a ouvir, uma vontade disposta a obedecer à voz de Deus, o Senhor faz com que todas as circunstâncias e dificuldades que nós enfrentemos na vida concorram para o bem, para a glória dele. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos diferentes do profeta Jonas, que nós sejamos profetas de Deus para esse tempo, para essa hora. Pessoas que são usadas como ferramentas nas mãos de Deus para alcançar as nações. A paz do Senhor.